Músico especializado nos centros mais avançados da Europa. E aí você abandona a vanguarda e vai fazer música em porta de fábrica na periferia. Conta essa história para nós. Essa história, eu vivia já com inquietações já há muitos anos, quer dizer, eu sempre muito inquieto, porque eu sabia que vivia certas contradições não resolvíveis com facilidade, não solucionáveis, e dentre as questões, uma delas é assim, que eu fazia música como um burguês, e não para a burguesia, que a burguesia nem sequer se toca pela música, né? Mas fazia como um burguês, e pensava como um burguês pensaria a música. Até que um dia foi interessantíssimo, eu fazia uma pesquisa em Prado, em Minas Gerais, de um compositor mineiro, que é Manuel Dias de Oliveira. E era durante Semana Santa, que era quando mais se cantava a música dele. Na partitura a gente intuía o que poderia ter sido, queria ver o que era na realidade. Então estava ali com uma pesquisa puramente musical, não tinha nenhuma questão, quando eu estava acompanhando um dos motetos dos passos do Manuel Dias, que em cada passinho ele repete um moteto e vai até um outro passo, repete. É uma das liturgias da Semana Santa lá em Pratos. E eu estou diante de um negócio daquele e me veio assim, pá! Eu não sei te dizer isto, como é que foi isso. Foi assim. Realmente, de repente eu disse, não, Deus existe. Em toda a sua grandeza, tal como ele é. Eu não tinha dúvida nenhuma disso naquele momento. Então, não consegui dormir no dia seguinte. Até o dia seguinte eu não consegui dormir realmente. Aquela certeza disso, mas como eu, um marxista ateu, e agora me vem uma certeza dessa. Mas como é que você pode fazer, se você tem uma certeza, o que é que você vai fazer com ela? Se não, certificar-se. E eu estava certificado, eu não tinha dúvida nenhuma, eu não conseguiria pôr em mínima dúvida que ele existisse. E eu dizia, mas eu sou um marxista, como é que isto pode? Ao cabo de algumas turbulências mentais bastante fortes, até tive um infarto depois. Mas aí esta questão foi tão realmente vigorosa dentro de mim, etc. E em seguida eu disse assim, não, eu acho que do ponto de vista marxista, eu me reforcei, eu não me sinto ainda mais forte de que eu era antes de ter essa certeza teológica, tão absurda também, porque não veio de nada, não posso provar nada. O marxismo até posso provar muita coisa, né? Grande parte, pelo menos. Mas da teologia não posso provar nada. No entanto, eu tinha aquela certeza e me sentia marxista. Então, o que veio logo depois foi assim, como é que eu posso ser um marxista e fazer uma música burguesa? Isto não é justo do ponto de vista cristão. Isso foi o ponto fundamental do negócio. Então, a partir daí é que eu disse, não, eu tenho que trabalhar com quem precisa da música para fazer mudar o mundo. Antes da queda do muro, você desancava Walter Benjamin em palestras para operários. Walter Benjamin, você já purgou isso, pelo amor de Deus? Eu sempre achei o Benjamin um extraordinário gênio, assim, que nunca soube onde é que ele iria detonar aquela genialidade toda que ele tinha realmente. E um dia ele escreve um livro sobre memórias de infância e ali só um gênio teria escrito aquilo. Tão grande quanto, sei lá, Dostoiévski ou Kafka, ou quem você Brecht, queira. então. Brecht, o Joyce, quem queira. Assim, é realmente um grande gênio literário. Mas eu também tinha razão quando eu falei mal dele. Ai, meu naquela Deus época. do céu. Mas agora eu falaria tudo ao contrário. contrário daquela época. Porque eu acho que ele tinha toda a razão. Naquelas teses tem assim algo que só realmente, vamos dizer, uma inspiração divina, eu diria. E eu acho que ele teve, sem dúvida nenhuma, entende? Poderia profetizar o que viria depois da queda do muro de Berlim, que não é queda, foi derrubado. Ele não precisava se suicidar, né? Ele não precisava se suicidar, Walter Benjamin. A pergunta é a seguinte, você se reconciliou com Rachmaninoff e Chopin ou não? Se eu me reconciliei com Chopin? Totalmente hoje em dia. Com Villa-Lobos? Completamente. Odiando ele, não? Hein? Odiando Villa-Lobos ou não? Eu adoro, realmente, eu tenho uma pleníssima adoração hoje em dia. Eu detestei durante muitos anos, ele significava para nós exatamente o oposto daquilo que a gente
buscava, que era a vanguarda. Então, ele era um homem do nacionalismo. Agora, o engraçado... E, na realidade, esse homem é tão pouco conhecido aqui no Brasil, até pelos conhecedores dele, tão pouquíssimo conhecido, que, vamos dizer, o que ele tem de nacionalismo mesmo, assim, típico, sim, vai ter uns 5%, 10% da obra dele. Quer dizer, o resto é tão impressionantemente criativo e grandioso que ele mesmo nem tinha consciência disso. Vamos contar uma coisa engraçada. O Oswald de Andrade começou a dizer que o Villa-Lobos era um lixo, que o Villa-Lobos não servia para nada, não sabia de música nenhuma. E todo mundo, que é isso? Como é que você fala do Villa-Lobos? Não, porque o Villa-Lobos é realmente ridículo, todo mundo sabe que ele não é músico. Aí começaram a incomodar tanto eles assim, espera um pouquinho, não fui eu quem disse isso. Quem disse isso foi Mário de Andrade. Aí o Mário de Andrade foi atrás dele e disse, como é que você diz uma coisa dessas que eu falei isso assim? Eu menti. Pronto. O polonês Penderecki, que você deve considerar também como nós um grande compositor, não tanto, viu? Trocou a vanguarda pela música sacra. Teria sido isso um milagre do Papa? Você imaginou, um cara servia o Wojtyła, é preciso realmente, coitado do Penderecki. Ele foi um homem que escreveu umas coisas até interessantes como vanguardista, mas depois que ele tornou aquela vanguarda só degustável para a burguesia, fazendo daquilo essas orações assim de carolas e não de católicos até. Essa algo bem mais calmo, mais tranquilo, é mais uma música para relaxamento, assim. Ouviria talvez não direto, mas assim, um final do dia, depois de um dia estressante, chegar em casa, ligar ela para relaxar, ficar mais calmo. Mas eu acho isso meio estranho, alguém gritando, coisa e tal. É uma expressão musical, mas não chamaria de música, mas... agora começou alguns barulhos mais estranhos ao fundo. O início parecia algo mais relaxante, depois agora ficou meio annoying, sabe? Meio incomodando. O que eu acho dessa música? Eu não acho nada. Não gosto, não é meu estilo. Eu gosto de coisas que acrescentam valores. E se não acrescenta valor, para mim não tem muita utilidade. Eu gosto de coisas que seja útil. Isso é mentira. Não é mentira, Isso é mentira tua você também. Não